Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quarta-feira, dia 26 de março. Eu sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário. Bolsonaro vira réu por tentativa de golpe de Estado com unanimidade dos votos na primeira turma do STF. Vamos ouvir o relator, ministro Alexandre de Moraes. Não há nenhuma dúvida que o denunciado Jair Messias Bolsonaro conhecia, manuseava e discutiu sobre a minuta do golpe. Uma decretação do estado de sítio de defesa cuja intervenção seria do TSE. A audiência sobre a lei do marco temporal tem data alterada. Superior Tribunal de Justiça fixa 4 teses sobre o direito de pensionista militar à assistência médica. Eduardo Kovaleski. Pensionistas e dependentes de militares das Forças Armadas não têm direito garantido à assistência médica hospitalar do sistema militar. O benefício não é automático e depende do cumprimento de requisitos específicos. E ainda, a atuação de assessoria do Superior Tribunal de Justiça evita que mais de 130 mil processos inadmissíveis cheguem aos gabinetes. São 6 horas e 17 minutos e o Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Hoje, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados réus por tentativa de golpe de Estado em 2022. Os 5 ministros votaram para aceitar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Os votos foram dos ministros Alexandre de Moraes, que é também relator, Flávio Dino, Luiz Fux e Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, que foi o último a proferir o voto. Vamos ouvir. Existem inúmeros documentos que mostram, em tese, a participação dos denunciados em atos que podem ter culminado no dia 8 de janeiro. Se esses documentos, se esses depoimentos são verdadeiros ou não, é o que se vai discutir ao longo da instrução. Mas, neste momento, eu também considero que há materialidade e indício de autoria a ensejar o recebimento integral da denúncia, tal como exposto pelo voto do eminente relator. E por isso eu estou acompanhando na íntegra Sua Excelência, farei a juntada de voto que é também integralmente convergente com o voto do eminente relator. Assim sendo, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, nos termos do voto do relator. Com o aceite da denúncia, os investigados agora se tornarão réus e passarão a responder ao processo na Suprema Corte, onde poderão ser considerados culpados ou inocentes. Além do ex-presidente, como disse o ministro Zanin, compõe a lista de acusados do Núcleo 1, grupo crucial na suposta trama golpista, Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da ABIN, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha do Brasil, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Augusto Heleno, general e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Mauro Cid, tenente-coronel do Exército e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa, e Walter Braga Neto, general e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, além de ter sido candidato a vice de Bolsonaro em 2022. Relator da ação, Moraes foi o primeiro ministro a votar em um longo voto de quase 2 horas. Ele defendeu o recebimento da denúncia contra os 8 investigados e destacou que há descrição satisfatória da organização criminosa com divisão de tarefas e hierarquia e que Bolsonaro liderou, sim, uma estrutura que usou mentiras sobre o sistema eleitoral para instigar o golpe. Vamos ouvir. Não há nenhuma dúvida que o denunciado Jair Messias Bolsonaro conhecia, manuseava e discutiu sobre a minuta do golpe. Isso não há dúvida. O fato, as interpretações sobre o fato vão ocorrer durante a instrução processual penal. Se ele analisou e não quis, se analisou e quis, isso será num juízo de culpabilidade. Mas não há dúvida
de que ele tinha conhecimento da minuta do golpe que foi apreendida, chame-se como quiser, porque era uma decretação de estado de sítio ou estado de defesa. Ora, falou uma coisa ou a outra. Uma decretação do estado de sítio e de defesa cuja intervenção seria no TSE. Somente no TSE, inicialmente com a prisão do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, do decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, e desse relator. Depois, uma alteração determinada, segundo os depoimentos feitos, diretamente determinada pelo denunciado Jair Messias Bolsonaro, foi excluído o presidente do Senado e o decano do Supremo Tribunal Federal. E a minuta do golpe consta diretamente, ela foi apreendida na casa do então ministro Anderson Torres, mas também ela foi apreendida no celular do coronel Mauro Cid. E a minuta do golpe deixa claro que houve a discussão, os depoimentos dos dois comandantes das forças, da Força Aérea e do Exército, eles confirmam que discutiram isso e se negaram a aderir, tanto em relação quando conversaram com o ex-presidente Jair Bolsonaro, como quando conversaram com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio. A denúncia aponta 5 crimes atribuídos aos acusados, todos relacionados a um plano para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor do pleito. São eles: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e ainda deteriorização de patrimônio tombado. Agora são 6 horas e 23 minutos. No próximo bloco, o sistema evita que mais de 130 mil processos inadmissíveis cheguem aos gabinetes do STJ e ainda a STF altera a data para audiência sobre lei do marco temporal. Voltamos já. Radar da Justiça. A audiência sobre lei do marco temporal tem data alterada. Os detalhes você confere agora com o repórter Diego Brião. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, o STF, informou que a próxima audiência de conciliação sobre a lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas está marcada. Ela será realizada nesta quinta-feira, dia 27. A data foi alterada devido à ocupação do plenário da segunda turma por público excedente que acompanhou o julgamento do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e de mais 7 acusados por tentativa de golpe de Estado. A audiência sobre o marco temporal será realizada de forma híbrida a partir das 14 horas. Conforme foi estabelecido no último encontro realizado no mês de fevereiro, os participantes da comissão deverão apresentar as respectivas sugestões de aprimoramento da minuta de anteprojeto de lei para alterações na lei do marco temporal. Segundo a tese do marco temporal, os povos indígenas teriam direito apenas às terras que já ocupavam ou já disputavam na data da promulgação da Constituição de 1988. Em setembro de 2023, o STF decidiu que a data não pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional da terra pelas comunidades indígenas. Da agência Rádio Web, Diego Brião. Pensionista de militar não tem direito adquiridos a regime jurídico de assistência médica das Forças Armadas. Quem traz as informações é o repórter Eduardo Kovaleski. O Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta terça-feira que pensionistas e dependentes de militares das Forças Armadas não têm direito garantido à assistência médico-hospitalar do sistema militar. A Corte estabeleceu que o benefício não é automático e depende do cumprimento de requisitos específicos. Segundo o STJ, apenas cônjuges e filhos menores ou incapazes mantêm acesso irrestrito ao plano de saúde militar. Para outros dependentes, como pais e irmãos, é necessário comprovar dependência econômica do militar falecido, com renda inferior a um salário mínimo e residência no mesmo domicílio. O ministro Afrânio Vilela, relator do caso, explicou que o sistema de saúde das Forças Armadas é mantido por contribuições específicas e não tem caráter previdenciário. As Forças Armadas poderão fiscalizar periodicamente se os beneficiários continuam atendendo aos requisitos para manter o direito ao plano de saúde.
A decisão unânime da primeira sessão do STJ valerá para todos os casos semelhantes no país. O tribunal destacou que a pensão por morte recebida pelos familiares não garante automaticamente o direito à assistência médica militar. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. E no Superior Tribunal de Justiça, a assessoria evita que mais de 130 mil processos inadmissíveis cheguem aos gabinetes. Quem explica é o repórter Breno Zonta. Em 2024, a Assessoria de Admissibilidade, Recursos Repetitivos e Relevância evitou a distribuição de mais de 133 mil processos, que foram considerados inadmissíveis, para os gabinetes dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Criada em 2007 para auxiliar a presidência da Corte, a assessoria, conhecida pela sigla ARP, é responsável por identificar processos que, especialmente por razões legais ou por orientação jurisprudencial, não devem seguir tramitando na Corte. A decisão é da própria presidência do STJ, sem análise do mérito dos processos, mas apenas se eles são admissíveis ou não. A unidade é tida como fundamental para que o tribunal dê vazão à enorme carga de processos recebidos diariamente e que se concentre nos esforços de acordo com as competências constitucionais. Mesmo quando a presidência não admite uma ação originária ou um recurso com base na triagem da ARP e a parte recorre, o índice de manutenção das decisões pelos ministros relatores é de cerca de 96%, ou seja, cerca de 4% das decisões são reformadas posteriormente. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. A seguir, um giro pelos tribunais do Brasil. Radar da Justiça. Vamos agora aos destaques dos tribunais brasileiros. Formas de acelerar o trâmite processual é tema de webinar na Justiça do Distrito Federal. Mércia Lívia. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio de sua Escola de Formação Judiciária, promove o webinar Eficiência na Classificação Inicial, como acelerar o trâmite processual, no dia 28 de março, das 8h30 às 11h30, com transmissão ao vivo pelo canal do TJDFT no YouTube. O objetivo da ação é capacitar os participantes a classificarem corretamente os processos judiciais eletrônicos, conforme as regras das tabelas processuais unificadas do Poder Judiciário, para a correta identificação, tramitação e baixa dos processos judiciais. Semana de regularização tributária alcança mais de 5 milhões em acordos no Espírito Santo. Destaque de Cristina Mar. A segunda semana de regularização tributária, promovida pela Coordenadoria das Varas Cíveis do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, alcançou quase 5 milhões e 500 mil reais em acordos, trabalhados cerca de 480 processos e realizados mais de 960 atendimentos, quando contribuintes de todo o estado tiveram a oportunidade de regularizar tributos municipais como IPTU, ISS e TBI. CNJ realiza curso em Pernambuco sobre o uso da plataforma socioeducativa. Cid Marcos. O Conselho Nacional de Justiça realizou na Escola Judicial de Pernambuco capacitações para magistrados e servidores sobre a plataforma socioeducativa. O Tribunal de Justiça de Pernambuco é o segundo tribunal do país a utilizar a plataforma criada pelo CNJ. Em 2023, a PSE foi implementada no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A plataforma socioeducativa é um software desenvolvido para auxiliar a tramitação dos processos de apuração e de execução das medidas socioeducativas, aproximando adolescente e família do processo. Tribunal do Amazonas renova a parceria para capacitar profissionais da educação em justiça restaurativa. Sandra Pedrosa. Tribunal de Justiça do Amazonas e a Secretaria Municipal de Educação de Manaus formalizaram a continuidade da parceria para a capacitação de profissionais da rede municipal de ensino em práticas de justiça restaurativa. O compromisso foi reforçado com a assinatura do terceiro aditivo ao acordo de cooperação técnica que amplia a vigência da iniciativa por mais 24 meses. A Justiça
justiça restaurativa tem se consolidado como uma ferramenta essencial para a pacificação de conflitos no ambiente escolar, promovendo o diálogo entre alunos, pais e professores. São 6h32 e o Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode, é claro, rever este programa no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.